Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Muito bem, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, o texto da palavra de Deus diz desta maneira: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém? Nós vivemos em tempos onde as pessoas não têm mais palavra firme. Não são muitas as pessoas que são fiéis às suas promessas. Aliás, quando Paulo escreve para Timóteo uma carta que tem muito a ver com o fim dos tempos, ele deixa claro que entre as 18 características, 6, é sui generis. Entre as 18 características do homem do pecado dos últimos tempos, uma delas seria exatamente infiéis à palavra empenhada. E aí não precisa dizer, porque você percebe todos os dias políticos que não cumprem as suas promessas. Aliás, este é ano de campanha e coisa que você mais vai ouvir são promessas. Muitas promessas, do tipo: vou fazer uma ponte aqui na rua Santo André. Aí você diz, mas não tem rio, então eu faço rio também. É o tipo da promessa que é escabrosa só de pensar. Empresas que prometem aos seus funcionários, mas não cumprem. E funcionários que prometem desempenho, mas também não desenrolam aquele desempenho. Pessoas de todos os gêneros, de todas as classes, que fazem promessas e que abandonam a sua palavra empenhada. Aliás, se pudéssemos fazer um gráfico de comparação, diríamos que o nosso tempo é o tempo que mais tem produzido mentirosos. Aí você vai dizer, pastor, mas que palavra forte é essa? Pois é, o problema é que nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, entre tantos outros capítulos ao longo da Bíblia, você vai encontrar 3 vezes Deus dando uma ênfase, dizendo: de fora ficarão os mentirosos. E eu preciso fazer uma autoanálise não só no dia da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não! Eu tenho que me autoanalisar todos os dias. Porque todos os dias eu corro o risco de estar mentindo para alguém, fazendo uma promessa que eu não posso cumprir, dizendo que vou fazer quando não vou fazer na real, só para me livrar dessa pessoa mais rapidamente. Pois é, o mundo hoje chama de fake news, chama de esquecimento, chama de tantos outros predicativos. A Bíblia ainda chama de mentirosos, de infiéis, que não conseguem cumprir aquilo que prometem.
E é por isso que a palavra, ela perde valor. E deixa eu dizer para você que nesse contexto não é só a minha palavra empenhada, a sua palavra empenhada. A própria palavra de Deus acaba por perder o valor para a sociedade de um modo geral. Porque se eu, como representante do céu, não sou fiel, não cumpro os acordos, não vou até o fim com os contratos, falo uma coisa e faço outra, aliás, vivo do estilo não me copie, não me imite, eu falo uma coisa e faço outra. Então, se esta é a maneira como representante do céu, do meu viver, naturalmente, a palavra de Deus na minha boca também não vai ter valor para as pessoas aí fora. Muita gente que diz, pode confiar em mim. Ai, que medo quando alguém fala assim, né? Aquele adágio, aquele bordão que pegou uns anos atrás, la garantia soy yo. Meu irmão, que coisa complicada. Eu vou te ajudar, mas na hora que você mais precisa, a ajuda não vem. Pode contar comigo. A hora que apertam as coisas, cadê o cidadão? Foi-se embora. Então, no momento que bate a necessidade, o dono das promessas desaparece. E é essa crise de credibilidade que tem levado a humanidade de modo geral a uma crise maior ainda, que é a crise de identidade. Claro, porque se eu apresento uma imagem diante da câmera, a minha imagem é bonita, a minha imagem é de alguém que fala de maneira compenetrado, sério, mas fora dela eu sou um mentiroso, fora dela eu sou um trapaceiro, fora dela eu não cumpro com aquilo que voto, que eu contrato. Você está entendendo a seriedade de relacionar-se com uma pessoa assim? Agora traga isso para dentro da nossa realidade. Você lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Você lembra quantas promessas você fez? Você lembra quantos acordos você fez com Deus? Quantas propostas que você, Senhor, se tu me der isso, eu vou ser assim, se tu me der aquilo, eu vou fazer aquele outro. Aqui nesta igreja, eu vi pessoas que chegaram e que foram embora, que chegaram cheios das promessas, que no pé desse altar me disseram uma série de coisas, mas que não cumpriram nenhuma delas, e que por quebrarem as suas palavras, veio o juízo de Deus mais rápido do que o normal, e não conseguiram suportar a jornada. Meus amados, nós precisamos entender que a Bíblia nos oferece um Deus diferente dos homens. Por isso Paulo escreve, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ou seja, Deus não é aquele que fala, talvez eu vou salvar, talvez eu vou voltar, talvez eu vou te transformar. Não, muito pelo contrário. Em Cristo, ele disse sim, a porta está aberta. Sim, é possível você triunfar sobre o pecado. Sim, eu te ajudo. Sim, o meu Espírito está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu, ele cumpre. O Espírito Santo está conosco. Pastor, mas por que eu não sinto a presença de Deus? Talvez seja a hora de uma reconsideração.
Agora é preciso para você entender por que Paulo está escrevendo, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, nós precisamos entender. Há aqui uma crítica séria da igreja de Corinto contra Paulo. Por isso que ele está escrevendo sobre isso, inclusive, o versículo anterior, ele diz, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isso é entre por mim, Silvano, Timóteo, foi sim e não, mas sempre nele houve sim. E o que Paulo está fazendo aqui? É porque estavam falando na igreja, o Paulo fala uma coisa, mas faz outra. E só porque Paulo tinha mudado um plano de viagem. É preciso que você entenda e se coloque no lugar de Paulo e também no lugar da igreja naquele momento. A igreja esperava ansiosamente que Paulo voltasse. Paulo havia conquistado parte daquele povo para Cristo. Ele era o pastor, aquele primeiro pai que chegou neles. Então eles esperavam a vinda de Paulo. Mas Paulo passava por perseguições tremendas. É simplesmente ignorar o que Paulo passava historicamente, chibatadas de todos os tipos, pedradas, perseguições, fome, frio, nudez. Ele mesmo relata isso um pouco mais à frente dessa carta. E aí o que você vê é Paulo tendo que fazer planos de mudar a viagem, de modo que não pudesse atender o povo naquele momento. Então, o que você percebe aqui, a partir desse contexto histórico, é uma tendência ao desacreditar de alguém. E veja, não é o desacreditar de alguém mentiroso. Paulo não era mentiroso, não. Ninguém havia ido lá para se ater, se inteirar aos fatos. Por que Paulo alterou a data da viagem? Por que Paulo não veio antes? Ninguém perguntou o que Paulo estava passando. Simplesmente, cada um olhou para o seu próprio umbigo, para a sua própria necessidade, e é por isso que Agur, quando está escrevendo Provérbios, lá no capítulo 30, ele diz, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. E essa tendência é humana. Eu quero e não interessa o que você pense. Você vai ter que fazer para mim, por mim e comigo, independente de mim. E eu já vi testemunho, né, de alguém entre nós que foi convidado para participar de uma campanha de oração na madrugada, e estava lá 30 dias, todas as madrugadas, alguém levantando para orar, e na metade do caminho pergunta para as pessoas, e aí, como é que tá? Deus já está dando vitória. A vitória do quê? Mas você não pediu para nós fazermos uma campanha? Eu estou orando toda madrugada para você. Ah, não, eu nem lembro de levantar. Quer dizer, faz por mim porque eu não estou interessado em fazer por mim mesmo. Eu só quero alguém que faça por mim. Aí, Paulo está nos dando a lição que muitos se frustraram por causa de não se inteirar dos fatos, se frustraram de Paulo não poder lhes atender, e aí eles passaram a desacreditar da própria palavra de Deus. Eles não queriam mais acreditar no que Paulo pregava. Mas aí Paulo responde, gente, vocês podem até duvidar de mim, mas vocês não podem duvidar do evangelho que eu prego. Por quê? Porque tantas quantas são as promessas de Deus, tem nelas o sim. Por Cristo Jesus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cristo é a confirmação das promessas de Deus. Então, tem algumas verdades, pelo menos 3 verdades que eu destaquei nesse texto que nós precisamos internalizar em nós mesmos para não pecarmos contra Deus. A primeira delas é básico. Cristo é sim o sim das promessas antigas. Veja, há muita acusação, né? Agora, outro dia eu vi a situação de um filho de aí, sei lá, 26, 30 anos, que está processando os pais por
danos morais, porque ele não pediu para nascer, ele não pediu para vir ao mundo. Os pais botaram ele no mundo e ele não queria vir. Ele agora ele é obrigado a trabalhar, pagar boleto, ele não queria. Então ele está processando os pais. Se a moda pega, meu irmão. E assim tem gente que acusa Deus. A culpa da queda é de Deus. Deus devia ter botado uma cerca mais forte, uma cerca com, sei lá, com arame elétrico lá, botado arame farpado em volta da árvore, foi botar uma mulher curiosa lá, e aí culpam Deus das más escolhas. E isso se reflete não só lá do tempo do Éden com Eva, é hoje ainda. Ainda hoje, alguns de nós faz más escolhas, e as suas más escolhas, com as suas consequências, não consegue arcar com as mesmas, e aí bota a culpa em Deus. Mas olha, é interessante que apesar das más escolhas e com suas consequências, Deus foi bondoso, misericordioso, e ele fez promessas. Ele prometeu a derrota da serpente, ele prometeu um libertador no tempo certo. Acima de tudo, ele prometeu que o Salvador viria para nos resgatar das nossas infelicidades. Glória a Deus. E aí, ao longo do tempo, porque o tempo ele é cíclico para mim e para você, não para Deus. Para Deus o tempo é linear, não há noites nem dias, para Deus é eternidade, é um tempo único, mas para nós é cíclico. Vamos ter que dormir, acordar amanhã, torcer para dar certo amanhã, se não der, vamos dormir de novo, acordar depois da manhã, torcer para dar certo depois da manhã, e não deu, vamos dormir de novo. E para Deus não, o tempo é linear, é único. Mas aí, para ser bem bacana, ele então promete para Abraão: Abraão, vou fazer de você pai das nações. Você vai ser o pai da fé, multidões e tal. E a linhagem, o tempo de Abraão se enche da esperança das promessas. Passa um tempo, o negócio está meio devagar, ele chama Davi e diz: Davi, eu vou dar o trono de Davi para um descendente que vai assumir e vai fazer tudo novo. Uau! Séculos passaram, pessoas morreram nesta esperança, impérios surgiram, impérios caíram, mas olha, Deus nunca esqueceu da sua promessa. Aleluia! E quando tudo parece sem rumo, a Bíblia trata em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho nascido de mulher. Já alguns já desconfiavam e diziam: não, mas esse aí é o filho do José, tá, seus irmãos, tá tudo aí, não vai dar certo não. Mas sabe o que Deus estava dizendo para o povo, parafraseando um profeta lá do Antigo Testamento? O povo que estava em trevas viu grande luz. Aleluia! Deus estava dizendo em alto e bom som: eu não me esqueci da promessa. Para vocês ela parece antiga, mas no meu tempo é linear, não tem ontem nem amanhã. Hoje ainda eu prometi para Adão, para Abraão, para Davi, para os profetas. Hoje ainda eu cumpro a minha palavra. Aleluia! É isso que Deus fala para mim e para você, e especificamente para alguém nesta noite. Eu não estou
estou demorando, eu estou caprichando, porque o que eu falei sobre você, não há atraso, não caíram palavras por terra, pelo contrário, o teu tempo certo está chegando, porque o meu já chegou, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, promessa pode ser antiga na nossa realidade, mas na realidade de Deus é o que Paulo escreve, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Bom, segunda verdade que eu destaquei aqui, Cristo, ele é o sim de Deus para o pecador. E é interessante porque a necessidade humana, ela é muito ampla. Se nós fizéssemos aqui uma enquete rápida, do que você tem necessidade? Nós teríamos desde um simples copo d'água, alguém pode estar com muita sede, comer um feijão salgado antes de vir para o culto, né? Muita sede, uma coisa simples, até os desejos mais mirabolantes, mais estrondosos, mais caros. E teríamos, teríamos um sem número de desejos. Mas é interessante que na cruz, quando Jesus morreu, Deus estava dizendo para a humanidade sim. Sim ao que a humanidade mais precisa. Ouro? Não. Perdão. Perdão. Porque se tem algo que nos machuca, se tem algo que nos causa tristeza e estranheza para viver a vida normal, é a falta de paz, principalmente quando sabemos que alguém não gosta de nós, que alguém está contra nós, que alguém tem algo para falar a nosso respeito, e até muitas vezes algo que não é verdade, mas falado na boca de quem está com convicção, se torna uma verdade, né? Diz os psicólogos aí que uma mentira falada tantas vezes, ela se torna uma verdade nos ouvidos daqueles que ouvem. Então é bem complicado. Então, havia uma condenação contra a humanidade. Eu e você já vivemos essa realidade. Talvez alguns são cristãos de berço e não tenham sentido com tanta força assim o pecado na sua vida. Mas quem viveu na lama do pecado como eu vivi, quem veio de uma vida sem conhecer o amor de Deus antes, meu irmão, quando eu conheci o amor desse Deus que dirigia para mim perdão que eu não merecia, eu me lembro que o primeiro contato real que eu tive com esse Deus foi numa cruzada evangelística da Igreja Deus é Amor, lá no centro de Joinville. Eu tinha 10 anos de idade. Na segunda noite que eu fui, eu olhei todo mundo de joelho dobrado, não ficava ninguém sentado, todo mundo lá orando, chorando, clamando. Mas não sou eu que vou sendo contra. Se todo mundo dobrou o joelho, eu vou também. Eu não sei qual é a razão disso, mas eu vou fazer isso também. E quando eu dobrei os meus joelhos, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e como flashes de pequenos, de curta-metragem, de pequenos filmes, começou a vir à minha mente a minha vida pregressa, os meus 10 anos de trapaças, mentiras, enganos, e aquilo tudo foi pesando na minha alma. E você sabe que quando a alma fica pesada, os olhos não conseguem segurar e despejam um rio de amargura e tristeza. E eu comecei a chorar e as minhas lágrimas caíam naquele banco de madeira e escorriam e caiu no chão e foi fazendo 2 poças, se juntou numa poça só, pegou pelo ladrilho e foi escorrendo a minha lágrima. E eu abri o olho uma hora, a cara inchada, e eu vi aquela lágrima correndo. Eu disse, da onde que eu arrumei tanta lágrima para chorar?
era a falta, a necessidade do perdão de Deus. Eu precisava ser perdoado por Deus, e depois que eu tivesse o perdão de Deus, eu tinha que sair para obter o perdão daqueles que eu havia enganado, trapaceado, mentido, que eu havia feito com 10 anos de idade. Imagine você quando eu fiz isso aos 22, depois que estava bem pior o negócio. Então, o sim de Deus na cruz era o perdão de Deus sendo estendido. Meu irmão, você não pode viver com uma vida de condenação se as tuas decisões, se os teus atos foram contrários à palavra de Deus, e você sabe que precisa obter o perdão de Deus. Te joga nessa noite aos pés da cruz e diz: Senhor, eu preciso do teu sim na minha vida, eu quero o teu perdão novamente, eu preciso ter paz na minha alma. Aleluia! A cruz de Jesus foi Deus da mim dizendo sim à minha reconciliação com Ele. É tão legal quando nós fazemos amizade com alguém que nós admiramos, né? Eu já tive situações que eu admirava alguém que não me conhecia, de longe. Dizia, poxa, que bacana poder ser amigo dessa pessoa e tal. E tempos passaram, a vida deu volta, e de alguma maneira aquela pessoa dependeu de mim para alguma coisa, eu pude ajudá-la e nos tornamos amigos. Então, que coisa maravilhosa é você conseguir se aproximar de alguém que você admira. E deixa eu dizer para você, quando Salomão escreve Eclesiastes, que tudo fez Deus perfeito ou formoso ao seu tempo, e também ele colocou a eternidade dentro do homem, sem que esse a possa discernir, entender. Salomão estava refletindo sobre o fato que Deus colocou um buraco dentro das nossas almas, um buraco chamado eternidade. E você sabe que eternidade é característica exclusiva de Deus. Ou seja, todos nós temos um buraco do tamanho de Deus na alma. E a alma esburacada, ela não consegue encontrar paz perfeita, tranquilidade para deitar a cabeça no travesseiro, a não ser quando ela se reconciliar com esse Deus maravilhoso. E Cristo na cruz foi o sim de Deus para você e para mim, dizendo, eu tenho reconciliação para você também, meu filho. Aleluia! Agora, acima de tudo, se a cruz de Deus, a cruz de Cristo foi Deus dizendo sim para o perdão, sim para a reconciliação, mais bacana que um ato que aconteceu há quase 2000 anos atrás, lá na Palestina, que é a crucificação de Jesus, tem efeitos duradouros que nos alcança até hoje, sendo o sim de Deus para a nossa restauração. Porque uma coisa é eu dizer para você, tudo bem, você me prejudicou, você errou comigo, mas eu vou te perdoar. Vai, some da minha frente, desaparece, vaza, se escafede, dá-o fora, não me aparece nunca mais. Outra coisa, o verdadeiro perdão é aquele que restaura. Isso só Deus consegue fazer, e quando Ele está na nossa vida, Ele nos dá essa capacidade de restaurar, de fazer com que o ofensor nasça na nossa história como se ele nunca tivesse existido. Só Deus pode fazer isso no nosso coração. Então, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim de Deus para nós. Então, a cruz é a maior prova
que Deus nunca desistiu da humanidade. Você olha o mundo chacoalhando como um bêbado, guerra para tudo que é lado, uma ameaça recente de desabastecimento nas prateleiras. Não sabemos como será o futuro, mas nós sabemos uma coisa. Se você perguntar, será que Deus ainda me aceita? Tantas são as promessas dele, tem nele o sim. Ele não só te aceita, como ele te abraça, ele te ama, ele cuida de você e de mim. As promessas dele nunca caíram por terra. E o seu povo um dia vai descansar nas mansões celestiais. Aleluia! Aleluia! A promessa de Jesus é: eu vou preparar-vos lugar e voltarei e vos buscarei para estar comigo para sempre. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Manda na basteia. É como aquela história do cidadão que estava no corredor da morte. Não tinha mais jeito. Todas as instâncias foram esgotadas para ele. Mas de repente sai um decreto presidencial. O presidente mandou perdoar você. Mas eu sou um condenado. Sim, você é um condenado. Mas eu sou um pecador. Sim, você é um pecador. Mas eu mereço a morte. Sim, você merece a morte. Mas o presidente te deu um indulto presidencial. Você já entendeu, né? Você era tudo isso no corredor da morte. Mas o presidente dos céus olhou para você e disse: tantas quantas são as minhas promessas, tem em Cristo sim para você. Aleluia, tua dívida já foi paga. Por último, Cristo é o sim para o nosso futuro. Veja, se Cristo ressuscitou, as nossas promessas são seguras. Porque não bastava ele morrer, tinha que ressuscitar. Se ele não ressuscita, as promessas não tinha como se cumprir, porque sem a ressurreição, primeiro, não haveria esperança. Esperança do quê? Se Cristo morreu e não voltou. Mas ao terceiro dia, ele voltou. Aleluia! Ele voltou. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. E até mesmo o seu discípulo Tomé, que disse: se eu não puser o dedo no buraco onde pregaram, eu não vou acreditar. Cá, Tomé. Cá. Não, Senhor, já creio em tudo. Não, vem cá, Tomé. Que a minha mão é furada. Põe teu dedo aqui, que cena complicada, né? Você já fez curativo na ferida de alguém? Tem que ter chamada para esse negócio. Porque se você não tem chamada para ver ferida, quando correr o primeiro filete de sangue, você desmaia. Quando você vê um osso exposto, você desmaia. Tem alguns aí que desmaiam, não tem? Não quer levantar a mão? Tudo bem? Mas tem. Agora imagina um buraco na mão, um buraco aqui embaixo das costelas. Jesus dizendo: põe o dedo aqui, enfia o dedo aqui no buraco aqui da minha mão, aqui, ó, entre os ossos onde foi cravado. Vem cá, meu filho. Eu quero que você tenha esperança. Esperança. Eu fui, fiz a minha parte, abri a porta, rasguei o véu. Você tem livre acesso à presença do Pai. Tenha esperança, porque quando ela se for, você não tem mais nada. Por quê, pastor? Porque com a esperança vem também a sensação, o sentimento, a certeza da eternidade.
Aleluia! E se nós não tivéssemos a certeza da eternidade, não haveria motivo para estarmos aqui. Porque iríamos morrer como os animais, iríamos... Acabou, morreu, acabou, não há nada. Mas, se Cristo não tivesse ressuscitado, aí nada teria valor, nem a tal da salvação. Mas você foi um pecador, você foi um miserável destinado à morte, mas hoje você tem salvação. Significa que a morte não te vence, significa que o pecado não te vence, significa que o inferno não te vence. E aí você vai me contestar, você vai dizer, pastor, como que a morte não me vence se é o último inimigo a ser derrotado e se eu não estiver no dia do arrebatamento, a morte vai me carregar? Como que o pecado não me vence se todo dia o pecado vem me chama? E tem vez que eu vou junto com ele. Todo dia vem as tentações e a vez eu deslizo nelas. Como, pastor? Como que o inferno não vence? Se tem dia que o céu está de bronze, o inferno peleja contra mim e eu vejo as coisas se levantar de uma forma que eu não tenho forças nem para sair da cama. Olha, querido, entenda. Cristo é a promessa de Deus, nele nós temos o sim. Aleluia, o teu e o meu futuro está garantido, porque talvez você esteja pensando, mas a minha vida acabou, eu não tenho esperança, não vejo saída. Ei, que diz o texto, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. E aí continua, porquanto também por ele a igreja dá o amém para a glória de Deus. Nós cremos, nós estamos certos de que está confirmado, que é verdade, aleluia. E é por isso que nós precisamos andar como aquela criança que lá no início do ano ele falou, papai, o meu sonho é ter uma bicicleta, então aguarda no Natal que eu te dou a bicicleta. E sabe o que ele fez? Ele saiu falando para todos os seus amiguinhos, meu pai vai me dar uma bicicleta no Natal. E talvez algum daqueles amiguinhos conhecia o pai e sabia que o pai não era tão bom assim de grana. E dizia, cadê a tua bicicleta, rapaz? Já passou 3 meses, cadê a tua bicicleta? Meu pai prometeu, meu pai vai me dar. Ao tempo certo, é o tempo dele, ele falou que vai trazer. Então somente confie na promessa do Pai. Aleluia! Eu sei que tem promessa que não se cumpriu sobre a tua vida, mas olha, continua confiando nele, porque ele ainda é maior, o melhor e o mais fiel. Companheiro, forte abraço, até a próxima semana.